R$ 3 ou R$ 5 você recebe a planta porque está tudo digitalizado. Todos os projetos de arquitetura, de elétrica, de hidráulica, de gás e de estruturas principalmente, a prefeitura tem condição de digitalizar e mantém em arquivo. Arquivo, hoje em dia, digitalizado, não ocupa espaço, não é papel mais não. O senhor pode passar isso para o secretário de Ciência e Tecnologia. Ok, obrigado, colega. É o colega Ronaldo Foster. Bom dia a todos. Eu não sou primo, já aviso de antemão, tá? E não sou primo, Foster. Eu não sou primo e sou arquiteto e sou perito, inclusive judicial, desses assuntos também. Antes eu gostaria de falar com o professor Bruno, que além de não pegar em pilar, acho que as reformas não devem pegar em mísulas também, né? Bom, então é o seguinte, estamos falando aqui em ética, você falou em ética, Sidney. Eu acho muito importante dar um testemunho e fazer uma proposta. Existe no meio, tanto de engenheiros como arquitetos, como entre os empreiteiros, decoradores, fazedores de obras, de modo geral, no Brasil, o princípio de que estrutura não cai. Semana passada caiu. Tá? Aliás, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, desculpe, senhor presidente, eu queria já aproveitar, eu me lembro do recalque que teve esse prédio na época do metrô. Esse é o do lado, principalmente o do lado, que é em fundação direta. Na época teve um perito, meu pai era do INSS, que tinha escritório em frente, né? Então, a gente escutou, tinha vindo da Argélia, também trabalhei na Argélia, e eu escutei do meu pai, dos colegas do meu pai, o seguinte, que um dos peritos que fizeram o exame desse prédio falou que esse prédio devia ter sido demolido. Os outros disseram que não precisava demolir. Aí esse perito certamente tinha razão. Bom, mas voltando. O ano passado, eu tive 2 casos em que houve abuso com ART, com firma, com tudo legalizado, tá? Eu tive 2 casos de estrutura, um mais ou menos grave e outro muito grave. E foi uma firma de arquitetura que cortou a cinta de um prédio antigo na Vila Atlântica. No outro, foi numa recuperação estrutural, também num prédio na Vila Atlântica, a engenheira que estava fazendo a recuperação estrutural cortou um pilar mais de 1/3 para buscar a recuperação. O pilar flambou. Puseram 2 escoras metálicas. Quando eu cheguei com o perito, o juiz tinha me nomeado como perito, quando eu olhei aquilo, eu voltei, peguei o juiz, vamos aqui correndo, levanta o embargo. No fim de semana, nós fomos lá no ferro velho, pegamos uma viga metálica, colocamos, abraçamos um pilar no outro para cortar a flambagem, e foi ali na hora, e quando acabamos de soldar, a escora afrouxou. Muito bem. Então, tinha RT, tinha firma, tinha profissional, e estava abuso realizado. Imagina com leigo. Pois é, todo mundo abusa. Todo mundo abusa. Então, eu acho que sim, que precisa ser imaginada uma legislação em nível federal. Esse que ele falou está certo, realmente é inconstitucional uma coisa regional, tá? E tem que ser uma coisa em nível federal e que se estabeleça que uma intervenção qualquer na estrutura, eu já usei taxa de segurança, não quero dizer que eu sou santinho, não. Tá? Eu já furei viga, eu já fiz uma porção de coisa em reforma, tá? E aqui ninguém é santinho também, não. Agora, eu sei furar uma viga. Eu sei furar no ponto neutro. Agora, o leigo, olha eu furando uma viga, doutor Ferreira, eu posso fazer também. Eu acho também que uma conscientização de uma forma qualquer, em nível de institucional, de filmes,
do governo explicando às pessoas que tenham cuidado com a estrutura, tá? Porque é uma coisa que é realmente... Eu tenho notado essa cultura, essa subcultura da falta de respeito com a estrutura, né? É uma coisa que eu tenho visto, tenho esses dois casos recentes, tá? Um quase que foi por pouco, tá? Então, é isso que eu queria deixar para a comissão que pense sobre esses assuntos, tá? Ok, obrigado, Ronaldo. Paulo de Tarso. Em seguida, o Iara. Senhores, bom dia. Paulo de Tarso, sou engenheiro civil, calculista, professando mais hoje na parte de recuperação e reforço de estruturas. É sucinta a colocação. Primeiro, como já foi falado, muita besteira se falou desse evento. Isso por desconhecimento, por paradigmas anteriormente arraigados que não podem ser reconsiderados, né? O que mais me chamou a atenção, todo mundo falando, não, parede você pode derrubar. Quem disse? Depende da situação. Nesse prédio, por exemplo, em função de uma série de redistribuições, de cargas e tudo, aquelas paredes poderiam estar trabalhando como elementos de sustentação. Eram paredes de tijolos de 1.2, tijolos maciços, encunhados, coisas que hoje não se faz mais. Então você abre uma janela, como já foi falado, você poderia ter facilitado um colapso. N coisas aconteceram, mas não é essa a questão. Nisso tudo que me parece que ainda não foi comentado aqui, que eu gostaria de trazer para debate, é a questão da indústria do laudo, né? Foi falada a questão da lei de autovistoria de 97, que lamentavelmente não entrou em vigor. E não basta uma lei, há que ter uma norma, um procedimento técnico, né, para que se façam as vistorias, a exemplo como hoje se faz na questão das marquises, né? Agora, todo mundo também já deve estar ciente do procedimento. Você tem cerca de 7 ou 8 itens. Você vê impermeabilização, estado geral de impermeabilização, fissuração de marquise, angulação, questão de drenagens pluviais. Você tem que necessariamente remover a impermeabilização, ver enchimentos, camadas existentes de revestimentos superiores e inferiores. Você tem que ver posição de armadura, você tem que ver bitola de armadura, estado de corrosão de armadura. Você tem que verificar a resistência do concreto, você tem que fazer o recálculo, por vezes em elementos finitos, para atestar e preencher a declaração de segurança estrutural de marquises. Isso é um pequeno exemplo do que se deverá fazer com os prédios que não têm projetos. Aí eu pergunto, quantos profissionais efetivamente temos habilitados a fazer hoje o preenchimento de uma DSM? Um serviço que numa marquise de 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, não custará menos que 20 mil reais. Pela alocação de técnicos, de ensaios de laboratório, ensaios de extração de corpo de prova, ensaios de corrosão, determinação do tipo de aço. Qual o condomínio que paga 25 mil, 30 mil reais a uma empresa para fazer uma verificação de marquise? Sim, teste de carga, eventualmente. Não é barato também. Extensômetros, equipamentos de leitura, de aquisição eletrônica. O que tem sido feito efetivamente? Vamos abrir e falar aqui abertamente, que só tem profissionais, estamos na casa dos profissionais. O síndico chama, por vezes, um profissional que não tem ideia do que estará assinando e preenche um laudo. Ele olhou, não viu o problema e preenche um laudo, vai cobrar R$ 1.500, R$ 2.000. É isso que acontece. É isso que nós queremos na verificação da segurança dos prédios. Então, a legislação, sim, tem que ser punitiva, tem que ser criminalizado. Qualquer mestre de obra que esteja fazendo qualquer intervenção em alvenaria ou em estrutura, o que seja, tem que ser preso. Um profissional que não tenha habilitação, não é na questão só de ser um profissional, se ele não tiver a habilitação e o currículo para poder fazer uma intervenção, projetar uma intervenção, ele tem que ser penalizado, sim, advertido pelo conselho responsável. Não é? E o síndico tem que ter claramente a noção de que ele pode ser preso por negligenciar, né, uma reforma, ou por permitir que se faça uma reforma com o faz-tudo do condomínio. Eu falo isso porque eu professo isso o dia todo. Eu reviso projetos estruturais e a gente vê cada besteira, cada absurdo. A gente vai a condomínios, a gente vai às obras industriais, o que seja. São tantos absurdos, né, e que o esperado é que isso venha a acontecer cada vez mais. Quedas, acidentes e tantos outros, como vem acontecendo. Então, em primeiro lugar, não só a questão da criminalização e de uma legislação muito mais rígida, sim,
E o mesmo os conselhos regionais. Os conselhos regionais têm que sofrer uma reformulação, talvez a nível de Confés, né? Não só para verificar se a obra tem um profissional. Porque o CREA é a nossa polícia, essa é a verdade. O CREA não está se preocupando com a obra. Ele quer saber se o profissional está lá. Já foi falado aqui, e essa é a verdade. Se tiver uma obra, se nós fizermos uma denúncia ao CREA de uma obra que não tem um engenheiro, o CREA nem vai lá, porque não tem o que fiscalizar, não é da competência dele. Ele não pode agir. Não é nem que não queira, não pode. Então, qual é a função de um conselho regional? Será que nós temos que ter uma ordem de profissionais? Nenhum de nós poderá acionar a justiça se não contratar um advogado. A gente vai morrer e não vai ser preso, vai ficar o resto da vida preso e não vai poder acionar a justiça. Né? Por lei constitucional, é obrigado a você instituir um advogado. O advogado é indispensável à administração do direito. Né? Por que a gente não tem, então, a obrigatoriedade legal de que qualquer que seja a intervenção tenha que ser mediante um profissional habilitado, com currículo, com experiência? Engenheiros, hoje temos diversos tipos, e me desculpe, talvez não seja tão veterano Paulo, quanto alguns, mas um engenheiro civil, ele poderá ser de reforma, poderá ser de construção, e poderá ser de verificação e de reforço. São coisas completamente diferentes. Então, um engenheiro de obra pode laudar um prédio? Não sei. Um calculista, sim. Um profissional de reforço, talvez com melhor afinidade ou habilitação. Então, a questão da criminalização, da habilitação, da legislação e, principalmente, do procedimento. Não existe hoje uma norma BNT sobre reforço, sobre reforma, sobre recuperação, sobre avaliação de obras existentes. Não existe. Né? Talvez seja o caso de vincular à legislação o procedimento técnico a ser cumprido na execução da verificação dos prédios. Obrigado. Ok, obrigado, Paulo. A Iara. Em seguida, o Antero Paraíba. Bom dia, né? Meu nome é Iara Martins, sou aqui do Clube de Engenharia também, né? Eu gostaria de fazer algumas colocações, né? A minha área na área de geografia, mas eu fico muito preocupada com várias situações que eu tenho percebido. Quem conhece a Zona Norte do Rio de Janeiro e é profissional da área, com certeza conhece a situação do IAPI, IAPC da Penha, onde se constrói para cima, para o lado, né? E isso é uma discussão que tem acontecido, né? De algumas pessoas que moram ali dentro mesmo, né? Que ficam preocupadas com essa situação do IAPI ou IAPC. E aí você costuma ouvir o seguinte: um dia cai. Porque se ele está construindo para cima, está para o lado, um dia vai ter problema. E aquela situação é uma situação de conhecimento de todos. E aí você não vê nenhuma ação naquele local, naquela região. Quem conhece também aqui a cidade, né, tem vários prédios que apresentam situações muito parecidas, né, de reforma, de obra, com o que aconteceu no prédio ali que estava em questão. Na Rua Buenos Aires 40, a sede do CREA, é um desses prédios. Quem for visitar a sede do CREA vai ver que lá não tem luz de emergência, não tem saída de emergência, não tem corta-fogo, foi retirado paredes. Existe uma série de intervenções ali, num prédio antigo, né? E se procurar melhor, né, com olhar clínico, de técnico, vai ver também que nem os profissionais ali estão habilitados a fazer determinadas intervenções. Então, eu considero que a questão não é só legal, é de responsabilidade, sim. Responsabilidade do gestor público, responsabilidade dos profissionais que estão à frente e responsabilidade daquele que contrata o serviço. Então, eu coloquei duas situações aqui para que seja feita uma avaliação. São duas situações muito próximas. Uma que não recorre, né, ao profissional habilitado, né, mas que é de conhecimento do poder público que acontece ali. E outra no próprio conselho, que acontece várias situações parecidas. Até mesmo na quinta-feira passada, parece que caiu um pedaço lá do teto no atendimento. Então, tem que avaliar de forma séria o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigado, Iara.
O engenheiro Antero Paraíba, por favor. Nós encerramos as inscrições, tá? Bom dia a todos. Eu concordo com tudo que já foi dito aqui e eu queria abordar alguns aspectos. O primeiro aspecto é que na nossa cidade, até 1993, a Prefeitura exigia projeto para modificações internas. Em 93, depois do plano diretor da cidade, do novo plano diretor da cidade, com o novo regulamento das edificações, foi abolida a exigência da licença para obras internas. Até então era. O Clube de Engenharia, sobre isso, em 2004 e 2005, discutiu isso aqui em conselho e foi aprovado aqui no Clube de Engenharia, no Conselho do Clube de Engenharia, que nossa presidência encaminhasse à Prefeitura um ofício para revisão dessa supressão, dessa dispensa de licença e que se fizesse uma revisão sobre isso. Há um outro aspecto também, isso acontece em todo o país. Quando um arquiteto apresenta um projeto na Prefeitura para aprovação, na capa do projeto existem 3 lugares para assinatura: a do proprietário do terreno ou do imóvel, a do autor do projeto de arquitetura, que está sendo submetido à aprovação, e uma terceira assinatura do PREO, profissional responsável pela edificação. Erroneamente, contrariando a legislação, funcionários da Prefeitura, isso é geral, é generalizado, não acontece em todo lugar, mas acontece em várias prefeituras e no Rio de Janeiro em algumas divisões de bairro, algumas divisões regionais. O funcionário da Prefeitura exige a terceira assinatura para aprovação, que seria dispensável, ele está apenas aprovando um projeto. Como é que uma coisa que não foi aprovada já vai ter a assinatura de um profissional responsável pela sua execução? Foge à lógica. Mas o funcionário disse, se não der a terceira assinatura, nós não aprovamos. Aí o arquiteto, desejando a aprovação do seu projeto, porque ele vendeu o projeto aprovado, ele, na inocência,